queridos, em Gênesis 38, 39 e 40, nos deparamos com uma das mais extraordinárias histórias bíblicas, a história de José, um jovem íntegro, temente a Deus, que é vendido pelos seus irmãos como escravo aos ismaelitas. Os ismaelitas se deparam com o oficial de Faraó, Potifar, que o compra como escravo para servi-lo em sua casa. Na casa de Potifar, José de forma extraordinária prospera. A palavra de Deus diz que ele está cheio da mercê, do favor de Deus. Ele faz prosperar a casa de Potifar de tal maneira que Potifar dá a ele todos os bens para que ele tome conta. A partir desse momento, a mulher de Potifar põe os olhos de sensualidade sobre aquele jovem. E é sobre isso que eu quero também abordar com você nesse momento. A estratégia satânica da sensualidade está nesse texto demonstrada. Uma estratégia para tentar paralisar o chamado de José, que tem muito a ver com os dias de hoje. A mesma estratégia que o diabo usa na tentativa de paralisar os nossos chamados. A estratégia da sensualidade. Aquela mulher põe os seus olhos no jovem José. Ele é um jovem íntegro que teme a Deus, ao ponto de uma noite ela o abordar de tal maneira que ele foge dela, deixando sua túnica em suas mãos. José responde àquela mulher de uma forma como nós deveríamos tomar como exemplo. Ele responde àquela mulher dizendo: o meu senhor Potifar me entregou todos os seus bens, menos você, que é sua mulher. Como eu pecaria contra o meu senhor Potifar e principalmente, como eu pecaria contra o meu Deus? Essa grandiosa resposta de José nos leva a uma grande reflexão sobre o nosso comportamento diante de um mundo cada vez mais envolvido, contaminado pela sensualidade. Nós precisamos ver nessa história um grande exemplo de como devemos nos comportar com integridade, temor de Deus diante dessa influência satânica que é a sensualidade nos nossos dias. José só pôde passar para outra fase porque ele foi íntegro na primeira. Isso é uma grande, maravilhosa também demonstração, exemplo para a nossa vida. Quando nós olhamos Gênesis 40, nós vemos um José que, mesmo preso injustamente, porque ele não pecou, ele resistiu à mulher que mentiu, que o acusou de ter abordado ela. Então Potifar, enfurecido, o coloca na prisão. E naquela prisão, José se depara com o padeiro-chefe e o copeiro-chefe. Na verdade, o ex-padeiro-chefe e o ex-copeiro-chefe, que haviam sido presos na cadeia com José. O que acontece é que José, naquela cadeia, prospera. O carcereiro dá a ele autoridade sobre aquele ambiente, e José faz prosperar também aquela prisão. E a palavra de Deus continua dizendo que a mercê, que o favor de Deus estava sobre José, e ele fazia prosperar aquela prisão. Lá nessa cadeia, José então interpreta os sonhos do padeiro-chefe e do copeiro-chefe. Essa grandiosa história de José nos coloca num ponto de reflexão extraordinário a respeito da nossa própria vida. Nós precisamos responder ao diabo e à nossa carne com a mesma intensidade que esse jovem de Deus respondeu naqueles dias. Nós estamos convictos de que a nossa resposta nesses dias deve expressar o nosso amor, a nossa fidelidade e o nosso temor a Deus. A graça
e a paz de Cristo.